Diga para esse irmão: glória! Parabéns a toda a equipe da dança, do louvor. Que louvor lindo, abençoado. Quem está feliz com Jesus aí, irmãos? Como é bom estarmos, pode sentar, na casa do Senhor, irmãos. Não, vou dizer de novo: como é bom estarmos na casa do Senhor. Amém, igreja viva. Irmãos, nós temos o nosso calendário conhecido, e para aqueles que não sabem, o calendário gregoriano, que nós estamos no ano de 2025. Estamos no ano, mas no calendário bíblico, no calendário, nós estamos no ano 5.785. Diga amém. E os meses bíblicos, eles são diferentes. O ano bíblico é diferente do nosso. E nós, como um povo da Bíblia, também somos orientados pelo calendário bíblico. Alguém pode dizer amém? E no calendário bíblico, no calendário judaico, nós estamos no último mês do ano do calendário judaico, o mês de Elu. Clarinha vai colocar ali para vocês verem como é o nome. Diga comigo: Elu. Elu é um tempo de refúgio, é um tempo de recompensa. Quantos creem que esse mês é um mês de recompensa? Mas como é um mês de virada de ano, é um mês de arrependimento e de transição. Um mês de arrependimento e de transição. Diga comigo: arrependimento e transição. Fala para quem está do seu lado: Deus tem transição para a sua vida. Mas não existe transição sem preparação. Se você quer uma transição na sua vida, você precisa se preparar, você precisa mudar, você precisa estar aberto para mudanças. Algumas pessoas estão há muito tempo, há muitos anos, travadas, porque elas não se preparam para o novo de Deus. Eu quero declarar que o novo de Deus está chegando na sua vida. Feche os seus olhos e diga comigo: transição e preparação para o próximo ano, para o novo de Deus, para viver e consertar o que está quebrado. A palavra Elu, as suas letras, ela forma as iniciais que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Inclusive é costume para o povo judeu se casar nesse mês, no mês de Elu. É um mês de amor, de renovação. Eu quero profetizar que para quem está solteiro, que esse mês vai ter novidade de Deus para a sua vida. E nós estamos no mês do evangelismo. O evangelismo é uma missão da igreja. Quantos aqui são convertidos? Todos os dias Deus conta com você, para você falar do amor dele. Isso é muito sério. E essa é uma missão que não é da igreja, do obreiro, do pastor, do missionário. A missão da evangelização é uma missão de todo cristão. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu quero, antes de pregar hoje, eu quero orar por você, para que o Senhor te desperte nessa missão. Você não pode passar uma semana, na verdade um dia, mas eu vou alongar, sem sentar alguém para falar do amor de Deus para essa pessoa. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pedisse ao Senhor que Ele te desse essa revelação e mais amor pelas almas, amor pelos perdidos, amor por aqueles que estão lá fora, amor por aqueles da sua família que ainda não conhecem o Evangelho, por aqueles que estão a passos largos para a eternidade sem Deus. Porque o pior do inferno não era o fogo que arde com fogo e enxofre, mas o pior do inferno é que Deus não vai estar lá.
O pior do inferno é que a presença do Espírito Santo não vai estar lá. E o inferno, segundo a Bíblia, é real. Eu não posso crer em Deus e não crer na eternidade. Eu não posso crer em Deus e não crer no inferno. E não há, na hora do juízo final, não haverá negociação, não haverá politização, não haverá um advogado que vai dizer assim: não, mas o fulano era gente boa. A única maneira de entrarmos na eternidade é reconhecendo Jesus Cristo como nosso único Salvador. E nós precisamos falar isso para as pessoas. A Bíblia diz que ninguém é salvo por obras, e isso até dói o nosso coração, porque tem gente que é tão gente boa, que se a gente pudesse, a gente colocava ele lá no céu. Mas ninguém é salvo por ser gente boa. A Bíblia diz que nós precisamos reconhecer a Cristo como o Salvador. Número 2, precisamos caminhar nos seus mandamentos. Aqueles que me amam, eles obedecem aos meus mandamentos. Então isso é um pré-requisito para a salvação. A Bíblia diz que para haver salvação, em Romanos 10, 9, é preciso confessar com a boca. Você vê muita gente falando: eu já tenho Jesus no coração. Isso é lindo, maravilhoso. Mas segundo a Bíblia, é preciso você confessar publicamente: eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, é o único Salvador, eu entrego a minha vida para Ele. Porque a Bíblia diz que aquele que se envergonhar diante dos homens, ele também será envergonhado diante do Pai que está nos céus. Então talvez você tenha um familiar seu que ainda não confessou a Cristo, e você vive com ele todo dia, o seu coração não queima para falar para essa pessoa: Jesus é o único caminho, Jesus quer te salvar. Não é religião, não é a igreja evangélica, mas é a palavra é a verdade. Que o Senhor queime no seu coração amor por almas. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém, meus irmãos? Fala para quem está perto de você: tem alguém esperando você essa semana. Tem alguém que Deus vai colocar no seu caminho essa semana, para você falar do amor do Pai. E eu oro para que o Espírito Santo te dê sabedoria. Amém ou não amém? Glória a Deus, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro, o Evangelho de Lucas, o capítulo de número 12. Só quem está animado, dá um glória a Deus aí. Só quem vai morar no céu, dá um aleluia. Lucas capítulo 12. Vocês encontraram? Lucas 12, 21. O versículo é o versículo de número 21. Roupa nova, é? Tudo bem. As mulheres estão jogando duro hoje com a roupa aí, Brasil e as nações. Desse jeito vocês vão ter que dançar em outras nações. Vão dar um jeito desse povo e dançar lá na Argentina. Quem encontrou, diga amém. Vocês estão felizes, irmãos? Jesus é maravilhoso, sim ou não? Vamos lá. Assim, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E ele disse aos seus discípulos: por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que comida, e o corpo é mais do que vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam e nem colhem,
nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais sois vós, mais valiosos do que as aves. Feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração nessa noite. Diga: fala comigo, Senhor. Diga: eu quero ouvir a tua voz. Você vai voltar um pouquinho agora no versículo 19, que diz assim: e direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Isso é o homem falando para si mesmo. Direi à minha alma: fica tranquilo, descansa, come, bebe, fecha as portas lá em cima, e folga. Versículo 20, vocês podem ler comigo agora, gente? Bem forte, sim ou não? 1, 2, 3 e... Mas... Vamos agora ler. Vocês não gostaram do versículo? Vamos agora ler de verdade? 1, 2, 3 e... Mas Deus, tolo. Tolo, essa noite requisitarão a sua alma. Nós estamos o tempo todo adiando algumas coisas que nós precisamos fazer. Eu vou dizer de novo. Nós estamos o tempo todo adiando algumas coisas que nós precisamos fazer. Eu vou dizer outra vez. Nós estamos o tempo todo adiando algumas coisas que nós precisamos fazer. Eu vou falar outra vez, para que o Espírito Santo possa falar contigo. Nós estamos adiando por muito tempo algumas coisas que nós já deveríamos ter feito. Quantos estão me entendendo? Não, mas eu vou falar outra vez. Nós estamos adiando por muito tempo algumas coisas que nós já precisaríamos ter feito, deixando para depois algumas coisas de suma importância na nossa vida. Mas eu vou começar com algumas coisas naturais, para que você, ao final da mensagem, possa entender o que Deus quer falar contigo. Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui, e principalmente nós os homens, quantos homens nós temos aqui? Levante sua mão. Meu Deus, quantos homens. Levanta de novo. Dia 23 de setembro, é uma terça-feira. Eu só quero cabra macho aqui que quer ser abençoado e que quer jogar o jogo de gente grande, com a família, com a empresa, com o trabalho. Menino que não quer nada, nem me passa na porta que eu... Homem de verdade, dia 23 de setembro. Que dia? A gente tem um encontro aqui, uma conversa de homem para homem. Amém, homem de Deus? Amém ou não, homem de Deus? E esses encontros nossos sempre é precioso, sempre ativa algo, renova dons. Eu quero aproveitar e dizer que esse é um tempo que Deus está renovando dons espirituais. Satanás não vai impedir você que está aí agora. Satanás não vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Satanás não vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Mas nós homens, às vezes estamos adiando. E por favor, quantas mulheres casadas nós temos aqui? Deixa o Espírito Santo falar. Não dê cutucão no marido para ele não ficar nervoso. Deixa Deus fazer a obra. Sem cutucão, estamos combinados? Sem beliscão, sem aquele olhar que só vocês sabem dar e mata qualquer homem. Aquele olhar assim, ó. Sem olhar, estamos combinadas, meninas? Sem aquela respiração profunda, porque eu combinei, sem cutucão, sem olhar, mas a senhora que é veterana faz só assim.
sem respiração profunda. Estamos combinados, família? Sim, as meninas. Então nós homens, às vezes estamos adiando algumas coisas que nós precisamos fazer na nossa casa. Mas hoje o Senhor vai te dar força para realizar tudo. A palavra shalom quer dizer nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E aquela lâmpada que você está adiando há anos para trocar, você vai trocar essa semana. Só os homens digam amém. Aquela boca do fogão que já está sem funcionar, tem 55 anos. E nós vamos adiando um detalhe na cama, uma pintura que tem que fazer, uma torneira que tem que trocar. Tem gente que já tem uma goteira na torneira lá, tem 35 anos. E ele diz assim: não, amor, mas semana que vem eu vejo isso aí. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Mas nós trazemos isso para a nossa vida de uma forma muito forte. E por isso, eu quero ministrar hoje um tema muito especial. Diga, fala comigo, Espírito Santo. E o nosso tema é, vamos lá, Clarinha? Amanhã pode ser muito tarde. Eu queria que você olhasse para alguém e falasse para essa pessoa: amanhã pode ser muito tarde. Meus irmãos, grave isso, copia e cola. Alguém escreve, bota no grupo da igreja aí, por favor. Esse culto é para a sua inspiração, motivação, renovação, restauração espiritual. Não é para te amedrontar, não é culto terrorismo. E você vai entender porque eu estou falando isso. Mas é só uma verdade. Porque você há de convir comigo que se eu não tivesse feito o pacto, não cutucão, não risadinha, não olhada, não respiração, muitos homens já tinham tomado cutucão aqui nesse instante. Porque tem um tanto de coisa que você tem adiado de fazer na sua casa, e que hoje o Espírito Santo vai te dar força nos mínimos detalhes para você executar. E só quem recebe dá um glória a Deus e um aleluia. Diga, eu vou fazer. Não, se vocês não decidirem fazer um culto mais animado, eu vou sair correndo daqui até lá em casa agora. Eu vou embora agora, porque eu não aceito fazer culto mequetrefe para Jesus, não. Vamos dar o nosso melhor, gente? Vamos fazer um culto bonitinho para Jesus, gente? Os caras estão lá torcendo para os pernas de pau, para ombro, para bola, para não sei o que. Os caras fica doido. Teve um que foi aí essa semana no jogo, estava me falando: não gostei não, que eu fiquei sentado o jogo todo. Falei, pronto, vou deixar em pé o dia todo orando aqui na igreja para ver se fica. Nós estamos aqui na presença do Rei. Então trata de dar glória a Deus e aleluia. Você está diante do Rei dos Reis. Você não está diante do pastor, da religião. Você está diante do arquiteto do mundo, o engenheiro do universo, o Todo-Poderoso. E Ele vai ativar você hoje para você terminar o que você começou. Dá um toque aí na cabeça do seu vizinho e fala: você vai terminar o que começou. Ei, você vai terminar a sua casa, a sua chácara, seu comércio. Você vai terminar o que você começou. Manda bala. Termina esse negócio aí, meu amigo. Mas até quando você vai ficar adiando? Amanhã pode ser tarde demais. E aí nós levamos isso para o nosso trabalho. Tem coisas que você tem que fazer na sua vida profissional, na sua vida financeira, que você está adiando. Ou como diz no ditado popular, empurrando com a barriga, deixando para depois. Deus está te chamando a hoje. Não deixe para depois, é hoje. Alguém recebe isso na sua vida profissional? Alguém recebe isso na sua vida de conhecimento? Você não vai deixar a faculdade para depois. Você vai terminar. Você vai fazer as coisas que precisam ser feitas. A gente vai deixando para depois uma coisa que tem que fazer no sítio. A gente vai deixando para depois uma coisa que tem que fazer na bike, na moto, no carro. Irmãos,
O Espírito Santo é bom, porque às vezes a gente vai lembrar de algumas coisas na vida dos outros e o Espírito Santo lembra na vida da gente. Vou lhe contar uma que eu passei. E eu vou ter que dar um jeito de parar esse carro meu, porque meu carro ele tá encostado na obra da Mavec, né? Por isso que eu não posso trocar de carro, não posso parar o carro. Porque ele carrega saco de cimento, carrega ferro, carrega gente. O bicho já está todo, só Deus depois para me vender esse carro. Já está todo amassado, todo. Mas enfim. E aí, ele tem um reparozinho que tem que fazer ali perto no vidro ali da frente, na antena, onde tinha a antena. Que aí quando chove forte, o carro dá goteira. Bem forte. Primeira vez que eu vi carro tendo goteira. E aí eu falo, pô, mas o cara me falou que tem que tirar o vidro. É uns 3, 4 dias. E chapista, o irmão que é chapista não veio hoje, não veio não. Chapista é uma benção, né, irmão? Eles são muito de Jesus, o chapista. Irmão. Aí eu fico pensando, meu Deus, e se faltar cimento na obra? E a gente fica dando desculpa, enfim. Aí está aqui, né, o pregador internacional semana passada, Hernani Santos. Fui levar ele para o restaurante. Quando chega na porta do hotel, começa aquele toró. Mas dessa vez a goteira ela não estava sozinha não. Acho que o inimigo agiu ali. Porque foi bem pro rumo do pregador, rapaz. Eu olhei assim e falei, vixe, está com goteira aqui esse cara. Porque a gente fica procrastinando algumas coisas e às vezes Deus permite a gente passar até algumas vergonhas. Eu quero liberar uma palavra sobre nós, que eu vou receber também. Você vai fazer o que precisa ser feito. Você vai terminar o que você começou. Porque amanhã, qual é o tema da nossa mensagem? Porque amanhã... E pode mesmo. Tem algo para fazer no seu carro? Faça. Tem algo para fazer na sua casa? Quem vai receber essa palavra aí? Faça. Por que você só lembra da goteira do telhado da sua casa quando chove? E aí às vezes a esposa chora. Aí começa aquela confusão. E ela começa a falar, tá vendo? É porque você não ama nós. E porque também eu não sou amada. Bem que manhã me falou que eu ia passar isso, goteira. E aí começa aquela confusão. Tudo porque você deixou para depois o que você poderia ter feito. Às vezes deixamos para depois coisas tão importantes como a nossa própria saúde. Não, amanhã eu faço esse exame. Não, amanhã eu volto para a academia. Não, depois eu vou melhorar a minha alimentação. Não, deixa para depois. Não, eu ainda estou novo. Importante é viver. Já viu que sempre alguém derrotado tem uma desculpa para consolidar sua derrota? Alguém que não está querendo se cuidar, sempre tem aquelas falas assim, rapaz, mas eu conheci um cara que vivia na academia, morreu, foi novo. Sempre tem esses negócios, já viu? Olha para o seu vizinho com autoridade, pega o dedo de profeta, esse aqui, o dedo indicador, ó, e fala para ele, você vai fazer o que tem que ser feito. Fala com raiva, com autoridade, fala, você vai terminar o que você começou. Você vai parar de empurrar com a barriga. E você vai resolver sua saúde. Ô bispo, eu não faço alguns exames porque eu tenho medo. Não, você tem fé, vai dar certo. Para de deixar para depois. Mas vamos usar uma palavra mais atual, mais bonita, e até para parecer que a gente é mais inteligente. Adiar, empurrar com a barriga, criar uma palavrinha mais bonita. Você sabe qual é? Como é? Procrastinar. O crente, quando tem dificuldade de falar essa palavra, ele fala prorabacharacandarabá.
Vocês estão rindo, mas o Espírito Santo me cochichou aqui agora, que muitos de vocês estão procrastinando muitas coisas. Procrastinando no cuidado com a família. Tem um filme que eu quero indicar aos homens, Corajosos. Eu acho que é nesse filme a cena da menininha, que eu sempre confundo. É nesse filme, da menininha. Cara, só de eu lembrar dá vontade de chorar. Porque o pai está indo com a filha para um lugar e ela fala assim, aí para o carro, ela fala assim, pai, dança comigo. Agora não, papai está ocupado, depois. Só que depois ela morre. E ele não tem oportunidade de dançar com ela de novo. Sabe qual é a verdade? É que lá no fundo nós achamos que somos imortais aqui na terra. Ninguém está pensando que pode morrer a qualquer momento. E vamos procrastinando coisas imprescindíveis. O Espírito Santo está falando contigo. Eu sinto tanto Deus nesse lugar que eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração. Pai, abre o coração, a mente e a revelação da palavra. A tua palavra é a verdade. Eu não estou falando nada de mim. Isso é um culto de adoração. Que cada mente seja levado cativo à obediência da tua doce e humilde voz. Hoje o Espírito Santo vai te impulsionar a terminar o que você começou. Diga, eu vou parar de procrastinar, porque eu tenho o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus termina tudo que começa. Nós estamos adiando coisas imprescindíveis na nossa saúde. Nós estamos adiando coisas com a nossa família. Não, depois eu faço. Depois a gente vai. Depois a gente conversa. Não, papai agora está ocupado. Apesar das minhas falhas, uma vida inteira eu tenho me esforçado para participar dos momentos de escola dos meus filhos. Aquelas reuniões que para a gente não significa nada, elas são horríveis. A gente preferia até a morte do que ir para aquela reunião. Mas você não sabe como é importante para os nossos filhos. Aquela apresentação que às vezes o seu filho, o personagem dele é a árvore. Mas pensa numa árvore que fica alegre quando vê você lá. Mas a gente, e ainda assim eu olho para trás hoje já aí com 40 e alguma coisa. Se eu pudesse voltar no tempo e a gente não pode, eu ainda me esforçaria muito mais, porque a gente dá muito mais valor às vezes a pessoas que, em primeiro lugar, é a família. A gente dá mais valor ao trabalho. E a Bíblia está dizendo, Clarinha, pode voltar lá ao versículo 20. Um homem diz assim, eu tenho tudo. Mas o Espírito Santo fala assim, louco, tolo. E essa noite vão pedir a sua alma. E o que é que você tem preparado para prestar conta diante de Deus? O que é que você tem preparado para a eternidade? Pergunte para o seu irmão, o que você tem preparado para a eternidade? Alguns pais, e eu não estou descredibilizando ou diminuindo o que eu vou falar agora, por favor. Isso é muito importante. Um pai querer educar o filho, ensinar ele bons modos, ensinar ele a respeitar os mais velhos. Mas a maior lição que um pai pode dar a um filho é ensinar ele a ser temente a Deus, é ensinar ele a ser dizimista. Imagina um filho que vê o pai sendo dizimista e falando, meu pai não é dominado
por dinheiro, ele é dominado por Deus. Por isso que alguns pais, eles acham que estão dando o máximo, mas diante de Deus. Eu me lembro de um irmão, ele se formou pela UFBA em engenharia, e ele tinha umas 2 ou 3 faculdades, ele era muito inteligente, um negão inclusive, muito inteligente. Ele se converteu de uma forma muito radical, ele teve uma experiência muito forte, e quando ele se converteu, ele pegou os diplomas dele tudo, voltou lá na UFBA, pediu para conversar com alguns professores, e ele falava para os professores: vocês me ensinaram tantas coisas, só esqueceram de me falar que eu estava indo para o inferno, e que esse diploma aqui não era salvação para a minha vida, nem para a minha família, que esse diploma aqui não me preparava para a eternidade. Às vezes a gente está dando tanto valor a coisas que são valorosas, mas não tanto quanto as coisas espirituais. Um diploma é maravilhoso e glória a Deus, e Deus vai te dar muitos, mas a eternidade é muito mais. Um pai sentar um filho e falar: filho, porque talvez você não creia e isso não vai mudar nada, mas imagine você amar o filho uma vida inteira e vocês passarem a eternidade um longe do outro. Se um aceitar a Cristo, ou o filho ou o pai não. O maior legado que um pai vai deixar para um filho não é uma fazenda, uma casa, milhões, ou até mesmo educação e bom exemplo. Tudo isso será maravilhoso, mas o maior legado que um pai deixará para um filho é uma vida de reverência diante de Deus. É o seu filho falar assim: o meu pai era um homem de Deus. Quantas vezes eu vi meu pai orando, e eu estou falando um pouquinho mais direcionado ao pai, porque segundo a psicologia, grande parte da identidade dos filhos, principalmente ao que se fala de amor e fé, está relacionado não à figura materna, mas à figura paterna. E por isso que a religião que mais cresce no mundo é o islamismo, os muçulmanos, porque é uma religião masculina. E por isso que a religião que às vezes em algum momento é mais fraca e não tão sólida é o cristianismo, porque as mães ficam uma vida inteira se matando para criar os filhos na igreja, mas quando eles se tornam homens ou adolescentes, eles não querem mais a igreja, porque eles seguem o exemplo do pai. E que por mais que o filho não saiba, o diabo sabe se você é um prostituto, se você é viciado em pornografia. E esse é o legado espiritual que você está deixando para o seu filho. Alguns pais, e vocês já devem ter visto isso, eu falei, isso é um culto de inspiração, não é sessão de terrorismo, e é sua verdade. Eu conheço pais excelentes, que os filhos estão vivendo uma situação deprimente, porque não é só exemplo, é sobre o que você carrega de verdade dentro de você. O maior legado que nós vamos deixar para os nossos filhos é eles saber que nós prostrávamos o nosso joelho na presença de Deus. Só quem está entendendo, dá um aplauso para Jesus. Aquela pessoa que precisamos conversar e pontuar alguma coisa, perdoar, liberar, ajustar, e estamos dizendo: deixa para depois. Eu acho que eu já perdoei. Eu acho que não tem nada a ver. Ou até mesmo dizer para alguém que você ama o quanto essa pessoa é importante, valorizar mais, admirar mais. Estamos deixando coisas tão sérias para depois. Mas amanhã, tem alguém para você perdoar? Perdoe hoje. Não, eu vou falar uma vez mais. Tem alguém para você perdoar? Perdoe hoje.
amanhã pode ser muito tarde. Tem alguém para você falar que ama? Fale hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Tem alguém para você fazer um ajuste de contas? Somos tão arrogantes, e eu estou me incluindo, pelo amor de Deus, que por um momento parece que nós controlamos o tempo. Nós não temos domínio sobre o tempo. Hoje, amanhã, nenhum de nós sabemos o que vai acontecer daqui 30 minutos. Nenhum. No mês do evangelismo, precisamos nos conectar à eternidade. Trago também hoje aqui para a nossa reflexão 2 casos verídicos e recentes. Primeiro, oro para que Deus console essa família que eu conhecia, casal de pastores que trabalharam com meu pastor lá em Conquista, que eu conheci há muitos anos, quando eles ainda eram jovens pastores, ganharam bolsa para estudar nos Estados Unidos, fizeram Cefenai nos Estados Unidos, voltaram para a Vitória da Conquista, trabalharam aqui com o pastor Neto da Esperança e estavam agora com o pastor João Batista na igreja missionária. Ontem, o pastor Itamar estava pregando no culto dos jovens, foi para casa, pouco tempo depois deu uma parada cardíaca fulminante e hoje foi sepultado. 41 anos. Por mais que a gente fale da morte, nós não estamos preparados para ela. Mas a pergunta é: será que havia algo que o meu amado irmão tinha pensado assim: vou fazer segunda-feira? Talvez tenha alguma coisa que você está adiando e não vai dar tempo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente deixando para perdoar o pai daqui uns dias, para perdoar a mãe. Tem gente deixando para conversar algo. Não deixa esperar o momento certo. O momento certo é hoje. Vocês estão comigo, meus irmãos? Não deixe esse culto se transformar apenas numa filosofia. Que palavras bonitas, até achei interessante. Bíblia é para você colocar em prática. O que funciona na sua vida é o que você pratica. Quem perdoa, liberta alguém e liberta a si mesmo. Nós não somos dono do tempo. Eu quero dizer, hoje é o seu dia. Não, eu vou dizer de novo. Hoje é o seu dia. Não, vocês, por favor, Espírito Santo, ajuda eles a entenderem, tá bom? Eu vou te contar uma historinha. Imagine, eu sei que você é crente, não faz isso, ou pelo menos não era para estar fazendo. Mas imagine que você jogou na Mega Sena. Aí falar igual a história, né? Aí o rapaz jogou na Mega Sena e ganhou. Aí perguntou o pastor: pastor, é errado jogar, mas eu ganhei. É errado dar o dízimo? Ele falou: já errou uma vez, não pode errar duas, né? Mas imagine que você... Não vou na Mega Sena não, vou falar no sorteio da igreja, que a gente vai ter outro sorteio, porque a obra tem que andar lá, diga aleluia. Aí na hora que eu peguei o bilhetinho do sorteio, seu nome, como é que você reage? Como você fica? Fulano de tal, você é! E se for uma moto, como é que você faz? E se for um carro? Me segura, ai meu Deus. E se for uma casa? Mas hoje você foi sorteado para estar num culto que pode mudar a sua vida para sempre. Você só precisa colocar em prática. Valorize a palavra de Deus, valorize as oportunidades que Deus está te dando.
Chega hoje e defina, fala: eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou terminar, eu vou até o fim desse negócio, eu não vou desistir do meu casamento. É fácil desistir, qualquer covarde desiste de relacionamento, desiste da igreja quando não gosta de alguma coisa. Onde é que já se viu dizer que você vai estar num ambiente 10 anos, 15 anos e vai gostar de tudo? Deixa de ser menino, juvenil. Desculpa aí, desculpa coisa nenhuma. Sua mãe lhe criou, lhe deu mamar, limpou seu bumbum cheio de bosta. Não pode falar isso na igreja. E tem hora que você fica com raiva de sua mãe. Ai, minha mãe, só o sangue. Dizia que você nunca falou assim. Na adolescência, então. Agora que a gente vive com sei quantas pessoas e tem gente que só quer ser agradada na igreja, no trabalho, a vida real. Tem coisas que a gente não gosta, mas a gente bota na balança e fala: isso aqui, diante disso aqui, não é nada. Tem coisas que você não vai gostar no seu marido. A bispa não está aqui hoje, mas pode ter certeza que tem coisas que ela detesta e ela nem disfarça. E eu dou a risada, eu falo: mas rapaz, 22 anos e não acostumou ainda. É assim a vida. Só quer ser agradado. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar a verdade. Chegou a hora de você amadurecer. Amém ou não amém? Viver a vida real, a vida de gente que quer avançar, quer crescer, quer fazer a coisa certa. E na vida real, às vezes a gente machuca, às vezes dói, mas você sabe para onde está indo. Vocês estão comigo, meus irmãos? Então olha no olho do seu vizinho agora com mais autoridade ainda e fala: você vai fazer o que tem que ser feito. Pega na orelhinha dele com carinho e fala: vai parar de procrastinar, vai parar de adiar. É porque os tempos mudaram, a gente está uns pais mais covardes, né? Mas alguém que é da minha geração aí, década de 80, não sei se você já passou aquela assim, que a sua mãe falava: fulano vai fazer tal coisa, fulano vai fazer tal coisa. Aí você ficava ali enrolando, né? Coisa de adolescente. Aí do nada, rapaz, a mãe aparecia, parecendo um fantasma. Vem comigo, senão vai machucar. E aí falava: agora você vai agora. Alguém já passou um puxa-veco de orelha desse aí? Deixa eu ver. Não, só a outra geração, gente. Eu estou sentindo que o Espírito Santo, com muito carinho, que o Espírito Santo é carinhoso, mas com muito carinho ele está pegando na sua orelhinha e está falando: hoje você vai perdoar quem você precisa perdoar. Hoje você vai fazer o que precisa ser feito. Você vai parar de ficar adiando. Hoje você vai decidir mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de atitude. Você vai decidir ler a Bíblia. Mas agora, obrigado. Interessante que eu falei só de coisas naturais. Mas o que a Bíblia está falando, no capítulo 12, no versículo 20, é de algo muito mais profundo. É de alguém que está adiando aquilo que é de maior importância, que é a vida espiritual. Deixamos para orar depois, deixamos para consertar nossa vida com Deus depois. Quantas pessoas, por favor, irmão, não é indireta, por favor, é direta mesmo. Vocês não têm noção o que eu passei essa semana. Eu falo: meu Deus, o Senhor me bota em cada cilada santa. Ainda bem que eu tenho um esboço para comprovar. Vou pregar numa igreja aí que eu nunca fui na minha vida, nem conhecia, não sabia nem onde era direito. Aí faço o esboço, Deus me dá a mensagem. Tá. No meio da mensagem estava assim, né? Pessoas que abandonam a igreja, tinha um comérciozinho pequeno, aí prosperou. E a sorte é que eu escrevi aqui no tablet, porque tem coisas da minha mensagem que eu escrevo, depois eu não olho, mas eu estou lembrando. Mas eu escrevo às vezes quase a mensagem toda. Aí eu estou ali, escrevi esse negócio.
Quando eu chego para pregar nessa igreja, um dos visitantes, uma ex-ovelha daqui, que tinha um comérciozinho pequeno, e aí Deus prosperou, aí abandonou o pastor, e eu aqui, na hora que eu peguei o microfone, eu falei: moço, eu acho que eu vou pular essa parte da mensagem, que esse negócio. Mas o Espírito Santo falou: só lê o que está aí. Eu falei: então tá bom, e comecei a pregar. Aí eu preguei, né? Aí nisso que quando eu estou pregando, depois ele me contou, disse que a esposa cutucou, ele falou: você já chamou o bispo para ir lá no comércio novo? Aí o outro, que era tio, falou assim: rapaz, você conversou com o seu pastor, porque ficou parecendo que eu estava dando a pancada nele. Aí tudo bem, eu falei: ô irmão, quase que eu falo o nome, ô fulano, olha aqui, rapaz, pelo amor de Deus, se Deus quis falar com você, o problema é você e Deus. Fui embora. Aí o pastor falou: bispo, vamos comer alguma coisa? Eu falei: rapaz, eu não quero não, eu quero ir embora. Aí eu chamei o pastor, falei: sabe o que é, pastor? Eu não quero comer pastel, essas coisas, e eu estou com vontade de tomar um mingauzinho lá da Dadá. Fui embora. Quando eu sento no mingau, passo uns 10 minutos, quem é que chega? O caba de novo. Quando ele desce do carro, ele falou: não acredito. E eu falei: e nem eu. Mas no reino de Deus não tem coincidência, tem Jesuscidência. Então, se Deus te trouxe hoje aqui, é porque Ele está querendo falar com você. E não sou eu que estou falando: louco, essa noite pedirão a sua alma. É a Bíblia. Deixa o Espírito Santo falar com você. E se fosse hoje, você estaria preparado para passar os portais da eternidade? E com a consciência limpa, que ensinou os seus filhos o caminho da eternidade. Louco, está preocupado, volta o verso 19, está preocupado em ter o que beber, o que comer, em ter um depósito de bens, mas está se esquecendo que essa noite pedirão a sua alma. Mas para não ficar apenas nas minhas palavras, pode baixar um pouquinho a luz aqui. Eu vou te contar outro relato dessa semana, fortíssimo, pode abaixar um pouquinho. Os nossos missionários, eles trabalham incansavelmente a semana toda, e os nossos pastores, evangelizando, orando, visitando, discipulando. E a eles, se eu fosse vocês, eu dava até um aplauso pela vida desses pastores. Eles trabalham mesmo. Tem gente que toma até raiva deles, bloqueia, foge quando vê na rua. E essa semana teve uma situação triste. Não vou dar o nome da pessoa, mas vou dar da missionária. A missionária Clécia, que é uma pessoa também muito amável, muito amorosa, mandou uma mensagem para uma pessoa. Pode colocar, Clarinha. Você não tem a manha de cortar aí, não? É porque eu tinha cortado. Eu te mando aí. Clarinha está me dando uma dica ali, poderosa. Porque é algo muito sério, não pode. Ah, tem o nomezinho, mas tudo bem. É porque tem 1000 pessoas com esse nome. Pode botar aí. É que eu tinha cortado em cima, assim, não vai colocar uma tarjazinha? Não, então bom, é melhor. Missionária Clécia manda uma mensagem para alguém: fulana, meu amor, Jesus te ama, vamos para a igreja. Conseguiu, Clarinha? É porque eu não quero falar, eu quero que vocês vejam, para não ficar só nas minhas palavras. Fala para o seu vizinho: você está preparado hoje para a eternidade?
Você está deixando um legado para os seus filhos? Espiritual? Não, meus filhos estão tranquilos, eu já tenho uma casa. Só isso? Meus meninos são educados. Maravilhoso ser educado. Mas para entrar no céu, a credencial não é educação, é o sangue de Jesus, que vai fazer ele educado também. Envie o endereço, Avenida Fraga Maia, 5339. Estou indo, certo? Venha, meu amorzinho. Quero orar por você. Aí eu acho interessante que tem gente que toma raiva dos nossos missionários. Só pode ser o capeta. Olha como é que a gente trata os missionários. A minha esposa mesmo estava falando que quase ficou com ciúme do jeito que eu trato os pedreiros, porque eu chamo os pedreiros de bebê, eu levo pão com mortandela para eles. Eu falei assim: amor, mas se não cuidar dos pedreiros, amor, e eles desaparecem. Tem gente que vive brigando com os pedreiros, e os pedreiros somem, não sabe o que foi. Não, você tem que, e aí, meu lindo, meu amor. Como você está? Orei muito por você, obrigada, fico feliz. Vou começar, isso agora, vou começar a cuidar da minha vida espiritual. Lê a última frase lá. Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Não deu tempo. Ela faleceu sexta-feira. Me quebrantou o coração. A pessoa estava sentindo, estava com vontade. Depois eu vejo isso. Não vou aceitar Jesus semana que vem. Não, eu vou começar a congregar mesmo. Qual é o tema da nossa mensagem, Clarinha? Para nossa amiga aqui, o amanhã foi tarde demais. Amanhã, de verdade, pode ser muito tarde. Mas eu queria que você lesse comigo. Hoje é dia de você dizer sim para Jesus. Hoje é dia de você parar de procrastinar. Hoje é dia de você voltar para a presença de Deus. Hoje é dia de você se posicionar, quem já é crente, mas sabe que precisa posicionar. Mas eu queria que você se colocasse de pé.